do Salmo 19, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro preparado. São mais gostosos do que o mel, Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia, oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos nessa manhã para te adorar, para te cultuar, para juntos buscarmos a tua face, declararmos que o centro é o Senhor, Deus, que tu és digno de toda a adoração, de toda a glória, todo o louvor. E agora que o teu Espírito Santo ministra aos nossos corações, das crianças aqui até o irmão de idade mais avançada, que o teu Espírito Santo fale aos corações nessa manhã, pois carecemos, reconhecemos, Deus, que precisamos que o Senhor haja, que o Senhor venha intervir em nosso meio, para que a tua boa obra continue sendo feita em nossas vidas. Abençoa o teu povo aqui reunido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Alguém, sinceramente eu não lembro quem, porque vocês sabem que eu gosto de citar as referências, mas alguém falou que Deus escreveu 2 livros, ou Deus deixou para nós 2 livros. E por isso eu dei esse título dessa mensagem, Os 2 Livros de Deus. Um seria o livro da contemplação, ou o livro da criação, ou da natureza. Até essa palavra criação era usada mais no passado, a partir da época do iluminismo, ali, século XVII, começou a ser mudada para a natureza, destacando mais o aspecto natural da criação, mas nós afirmamos criação, pois entendemos que alguém criou, e esse alguém que criou todas as coisas é Deus. Então, o primeiro livro, o livro da criação, ou da contemplação, e o segundo, o livro do pacto, da palavra de Deus. Então, é como se Deus deixasse disponível para nós, como seres humanos, 2 exemplares, ou 2 tomos do que Ele quer comunicar a nós. Um, a criação, e outro, a revelação especial, a palavra de Deus, ou o que eu estou chamando aqui de o livro da criação e o livro do pacto. E as crianças que receberam, viram que aí no material que vocês receberam tem 2 folhas, quer dizer, ou talvez tenham mais folhas, mas tem 2 cores. Uma folha de cor azul e uma folha de cor verde. A folha de cor azul vai significar para nós nessa manhã o livro da criação. É para vocês, enquanto eu vou falando aqui, vocês preencherem essa folha com elementos que remetam a esse primeiro livro de Deus, o livro da criação, que fala da natureza. E o segundo, a folha verde, vai apontar para o livro do pacto, o livro da revelação da palavra de Deus. Até se vocês já quiserem, né, às vezes as crianças são mais rápidas, assim, já querem preencher tudo. Se você quiser, você pode escrever em cima aí da folha do livro azul, livro da criação, e na folha verde, livro do pacto. E a gente vai aprender um pouco sobre isso agora, ao longo dessa palavra. O Salmo 19, um Salmo de Davi, pode ser tranquilamente dividido em 3 partes. A primeira em que ele fala do livro da criação, a segunda em que ele fala do livro do pacto,
e a terceira em que ele dá a sua resposta a essa grandiosa revelação de Deus em 2 livros, o livro da criação e o livro do pacto. Falarei primeiro sobre que na teologia é chamada de revelação geral. Isso na teologia é chamado de revelação geral e revelação específica, ou revelação geral e revelação particular. Revelação geral, Deus se revelando aos homens na natureza, e revelação particular, Deus se revelando aos homens. Claro, quando eu falo homens aqui, não é homem do sexo masculino, mas a humanidade, a partir da sua palavra escrita. Então, Deus se revela pela criação, pela natureza, e Deus se revela pela palavra. O livro da criação e o livro do pacto. Então, dos versículos 1 a 6, falaremos do livro da criação, que para vocês, crianças, representado aí por essa folha azul. E dos versículos 7 a 11, falaremos dos versículos do livro do pacto, o livro da palavra de Deus, representada aí para vocês pela folha verde. E, ao final, veremos a resposta de Davi, o salmista, o rei poeta, o rei guerreiro, que também era um poeta, um adorador do Senhor, à luz dessa revelação. Então, primeira parte, o livro da criação. Enquanto eu for falando, crianças, vocês podem desenhar o que vocês quiserem, e ao final eu gostaria que as crianças me mostrassem. Hoje não vai ter escola bíblica dominical, então acabando o culto a gente vai estar liberado. Gostaria de ver o desenho de vocês, mas eu queria que vocês levassem com vocês esses desenhos hoje, para que vocês guardassem no coração de vocês, pudessem estudar ao longo da semana com seus pais, sobre esses 2 livros de Deus, a revelação de Deus na criação, a revelação geral, e a revelação de Deus na sua palavra, o livro do pacto. Primeiro ponto, primeira parte, o livro da criação, versículos 1 a 6, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ontem, eu e minha amada esposa e nossos 3 bonequinhos tivemos um tempinho de descanso, né, passeamos um pouquinho aqui por perto mesmo, e aí, na hora que a gente foi comer alguma coisa, estava passando na televisão um programa de esqui na neve. Esqui mesmo, né, que chama? E eu fiquei comendo e olhando aquele negócio assim, assustado, aqueles caras, né, homens e mulheres também, com aquele... Trenó? Como é que chama? É tipo um patinete, né? Fica agarrado... Bom, como vocês sabem, esporte não é meu forte, mas vocês sabem o que eu estou falando, né? Todo mundo entendeu. Que bota aquele negócio no pé e vai descendo. Parece um skate sem rodas. E é snowboard o nome? Ah, Luana, snowboard. Então, e eles vêm descendo, e era uma coisa assim assustadora, porque eles numa cordilheira muito alta, e descendo, tem uma hora que um vem descendo, ele bate numas árvores e fica soterrado a 1,5 metros. E aí os caras correm para salvar ele, conseguem resgatá-lo. Mas imagina você com 1,5 metros de neve em cima de você. Não deve ser muito agradável. Mas eles continuam lá, estão firmes e fortes, e descendo toda aquela neve. E eu fiquei pensando, aí, a certo momento do programa, assim, um deles fala, descendo, e montanhas muito altas e muito íngremes, e passando no meio de frestas, assim. Eu falei, meu Deus, esse pessoal é muito louco. E aí eles descendo lá, e tem uma hora que, depois de fazer muitas atividades, um deles fala assim, agora eu queria ir para a praia. Acho que ele cansou um pouquinho da neve e queria ir para a praia. Mas por que eu estou falando isso? Para quem vive num ambiente desse, e não tem oportunidade, ou mesmo nunca foi a um lugar de praia, é como se esse ambiente marítimo não existisse. Ou então alguém como o meu caso, eu nunca fui num lugar com neve, e pretendo nunca irmos, porque tanto eu quanto minha esposa não gostamos de frio. Então, eu nunca vi neve, não faço a menor questão de ver. O mais próximo que eu vi isso foi quando a gente tinha uma geladeira que não era frost free e ficava toda congelada, já me satisfaz a alma. Estou feliz, já vi aquele gelinho ali no congelador, já estou alegre. Então, não faço a menor questão de ver gelo, ver neve, mas há pessoas que gostam. Mas o que eu quero chamar a atenção é que alguém que vive numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem serras e tem florestas e tem mar, conhece uma realidade. Quem vive num lugar como aquele, talvez nunca vislumbre a Floresta da Tijuca, ou então o mar da Barra da Tijuca, que é tão bonito, ou pessoas que moram no interior do Rio de Janeiro, também nunca, do Brasil. Eu nunca fui a um lugar chamado Chapada dos Veadeiros, mas já vi umas fotos assim, é muito bonito. Pessoas, talvez, que moram naquela região, que nunca vieram para cá, nunca viram a praia. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque Davi, o salmista, podia escolher uma forma de Deus, de falar acerca da revelação de Deus, falando da neve, por exemplo, ou falando da praia, ou falando de um lugar rochoso, como os montes lá na Palestina. Mas Davi, inspirado pelo Espírito Santo, fala dos céus. E por que eu creio que ele assim fez? Porque os céus estão para todos.
aquele que vive numa região de neve, como eu vi ontem, ou nós aqui numa região de praia, ou quem mora no interior do Brasil e nunca visitou a praia, o que há em comum entre todos nós? O céu está sobre nós. Então, Davi escolhe um elemento que é comum a todos. Todos podem contemplar o céu. Só, se alguém crê naquele mito de Platão, do homem na caverna, que nunca saiu da caverna, salvo isso, se alguém nunca... que eu acredito que não exista ninguém nessa condição, aquilo ali é uma alegoria, todos contemplamos os céus. E o que Davi quer nos chamar para isso, para o cara que vive lá na neve, para o que vive na praia, para o que vive na floresta, os céus estão diante de nós e eles proclamam a glória de Deus. Eles revelam que existe um Criador. A revelação geral ou natural, assim chamada na teologia, ou o livro da criação, ele aponta para nós que existe alguma coisa. Talvez você conheça alguém que não é cristão, ou mesmo não tem nenhuma religião, mas por vezes se questiona assim, como pode ter tanta beleza, tanta perfeição, uma criação tão bem elaborada? Eu trabalhei com engenharia há muitos anos, os irmãos sabem disso, e uma das coisas que mais me fascina é a mão do ser humano. Irmãos, você vê que os robôs dão muito trabalho para fazerem uma mão e conseguir todas as habilidades que nós temos tão naturalmente em nossas mãos. A mão do ser humano é extremamente complexa, não quer dizer respeito à engenharia da mão, por assim dizer. Alguém vê a complexidade da natureza, vê a complexidade da criação e deve se levar a questionar, será que ninguém concebeu isso? Será que isso é tudo aleatório? Será que isso é tudo combinação de uma ameba e outra que foram crescendo, se desenvolvendo de forma aleatória e criou algo tão perfeito? As estrelas no seu lugar, o céu azul, tudo, ou um pôr do sol bonito, quando você vê um belo pôr do sol, às vezes eu vejo aqui do gabinete, o sol se põe aqui para trás, lá para o lado do gardênia, e às vezes eu abro a janela para ver tudo alaranjado, é muito bonito. Então, o que Davi está falando é que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E ele continua, um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O que ele está falando? Há uma regra, irmãos, há uma lei. Você pode achar o que você quiser, mas hoje o dia vai acabar e amanhã vai começar um novo dia. A noite vai chegar e vai se iniciar o dia. Às vezes anoitece mais cedo, às vezes anoitece mais tarde, mas todo dia acontece isso. Então, o que Davi está dizendo é que isso está revelando que há alguém que criou todas as coisas. Há alguém que concebeu as coisas dessa forma. Há alguém que determinou que existisse dia, existisse noite, depois da noite um novo dia, e assim por diante. E vocês, crianças que estão no livro, vocês têm que estar na página azul agora, hein? Não vão para a página verde, que é o livro da criação. Os papais ajudem aí, os avós. Na página azul, escrevam coisas referentes à criação, à natureza, o mar, não tem problema, o mar, um lago, uma praia, a neve, o pessoal esquiando, tudo que dê referência ao livro da criação, à natureza. Então, Davi está falando, você olha para o céu, você olha para como as coisas acontecem, e você deve pensar, existe alguém que concebeu isso. Não é possível que de forma aleatória as coisas aconteçam dessa forma. E ele continua no versículo 3, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra, observe o que ele está falando, no entanto o quê? Leia comigo o versículo 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Só até aí. Por quê, irmão? Seja no lugar de neve, seja no lugar de praia, seja na floresta, seja na serra, seja na Chapada dos Veadeiros, seja lá no Japão, seja no Nepal, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, em todo lugar há céu e há noite e dia. E não há palavras, mas isso revela alguma coisa. João Calvino, o reformador, ele diz que é a linguagem que Deus traz aos olhos. Você vê ali e fala, tem alguma coisa aqui. Não é possível que exista tanta beleza e não exista algum arquiteto, alguém por trás que concebeu isso de alguma maneira. Não é possível olhar tudo isso e pensar que é tudo aleatório. Eu falava isso mais no passado, porque a gente fez as obras, a gente fechou aqui, e infelizmente as obras foram muito boas na igreja, nos facilitaram bastante, mas a gente perdeu essa janela que está fechada com drywall aqui, e no gabinete do saudoso pastor Alessandro, que era ali, tinha uma janela que dava vista para esses morros que a gente tem atrás. Gente, isso aqui é muito bonito. Se você não pode ir lá no Nepal, se você não pode ir na Chapada dos Veadeiros, se você não vai poder ir na praia esses dias, quando sair da igreja, dá uma olhadinha para esses morros que estão bem em frente à nossa igreja. É muito bonito. Há uma beleza tremenda aqui atrás, no Anil, não é lá em Los Angeles, não, no Anil, no bairro que nós estamos nesse momento, onde a nossa igreja está localizada e muitos aqui moram aqui. É muito bonito o que tem aqui, irmão.
Então está falando, olha para isso, e olha para o céu que está em todo lugar, até os confins do mundo, e olha para esse regimento de um dia e uma noite, um dia e uma noite, e isso revela que há alguém por trás. E aí ele continua ainda no versículo 4, na segunda parte, aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Ele compara o sol no seu curso a um noivo saindo feliz dos seus aposentos, no seu casamento, ou um herói nas guerras, nas batalhas e nos campeonatos, o homem celebrando as suas vitórias. Então, assim como o sol, que também aparece para todos, ele sai, ele continua no versículo 6, dizendo, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Então, ele chama a atenção para o percurso do sol, que está à vista de todos nós, para a luz que ele traz para todos nós e para o calor que ele traz para todos nós. E todos nós, eu não digo todos nós da igreja do Anil, todos nós cristãos, mas para toda criatura que está sobre a face da terra. Então, Deus, de alguma maneira, pela criação, revela que há algo mais. Só que se a gente parasse por aí, seria insuficiente. Mas que Deus é esse? Ele é um Deus? São 2 deuses? São 3 deuses? Se a gente parasse o Salmo 19 no versículo 6, a gente ficaria numa certa dúvida. Tudo bem, a criação é muito bem arquitetada, tudo muito bem feito, para achar que isso é tudo aleatório. Alguém fez isso, mas quem fez, como fez? É um Deus, são 2 deuses? É eterno ou foi criado em algum momento? Não há resposta para essas perguntas. As respostas para essas perguntas estão no 2º livro. E para as crianças, o livro verde, a folha verde. Então, se você já desenhou aí na folha azul, o livro da criação, agora escreva aí na folha verde, o livro do pacto. Essa palavra é um pouco chocante para nós, que nós não costumamos usar em nossa cultura, mas é uma palavra carregada de simbolismo, de significado bíblico. A palavra de Deus usa muito essa palavra pacto ou aliança. E aí, a partir do versículo 7, nós vemos a revelação de Deus específica, como diz a teologia, não a revelação geral, mas a revelação específica. E aí, crianças, vocês podem começar a desenhar coisas que remetam à palavra de Deus, à Bíblia, ao ensinamento, ou mesmo aos louvores, que nós cantamos a palavra de Deus e aprendemos, por intermédio das músicas, o que a palavra de Deus nos revela. João Calvino, novamente, no seu excelente comentário sobre os Salmos, ele fala que, na primeira parte, Davi está falando aos gentios, aos povos de todo tipo na terra, todos os povos, a criação que está aí exposta para todos. E na segunda parte ele está falando especificamente para os judeus, aqueles que conheciam a aliança de Deus, e vale para todos nós a lei de Deus, que no primeiro momento foi dada aos judeus e hoje é dada a todos os povos. Versículo 7, a lei do Senhor é o quê? Perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu queria fazer um exercício com os irmãos, porque esses versículos estão muito conectados. Então, para a gente fazer um exercício de perceber a grandeza do que Davi está falando aqui, vamos ler dos versículos 7 a 10, todos juntos, em voz bem alta, depois eu vou voltar e comentar. Versículo 7 até o 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Glória a Deus. Davi testemunha alguns atributos da lei do Senhor, e quando ele fala lei do Senhor, não cremos que ele está falando somente da lei de Moisés, ou mesmo somente dos 10 mandamentos, mas de toda a palavra de Deus, todo o pacto que havia de Deus com o povo da época de Davi, os judeus, e para nós hoje na nova aliança. A lei do Senhor, ela é o quê? Ela é perfeita. Ainda no versículo 7, fala que o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro, é límpido, verdadeiro e justo. Olha aqui, fique bem atento aos versículos 7 a 10 para a gente ver
Quantos atributos tem? A lei do Senhor é perfeita, ainda no versículo 7 é fiel, os preceitos são retos, o mandamento é puro, o temor do Senhor é límpido, os juízos são verdadeiros e todos igualmente justos. 7 qualificações da palavra de Deus. 7 na palavra de Deus é um número que aponta para a perfeição. A lei do Senhor é perfeita, é fiel, é reta, é pura, é límpida, é verdadeira e seus mandamentos são justos. Davi exalta as qualidades da palavra de Deus. Como falei semana passada, como falei do Salmo 1, há 3 pares no saltério. O saltério é o conjunto dos salmos. A gente não chama os salmos de capítulos, capítulo 1, capítulo 2. Chamamos Salmo 1, Salmo 2, e o saltério é o conjunto de todos os salmos. Então, no saltério há 3 pares de salmos. Salmo 1 e Salmo 2, Salmo 18 e Salmo 19, Salmo 118 e Salmo 119, que falam do Messias e da lei do Senhor. O Salmo 1 exalta a lei do Senhor, o Salmo 2 exalta o Messias. O Salmo 18, um salmo de Davi, mostrando as suas vitórias, é um salmo messiânico, apontando para Cristo. O Salmo 19 exalta a lei do Senhor. E o Salmo 118 também é um salmo que é da onde vem, bendito que vem em nome do Senhor, Baruch Haba Beshen Adonai, que em hebraico diz da vinda do Senhor, que é citado lá quando Jesus está entrando em Jerusalém, Salmo 118, e o Salmo 119 é um salmo que exalta nos seus 176 versículos a palavra de Deus. Então, ao longo de todo o saltério, você vê Deus exaltando a vinda do Messias e a sua santa palavra. E aqui no Salmo 19, a palavra de Deus é tomada como perfeita, como fiel, como reta, pura, límpida, verdadeira e justa. 7 atributos da palavra de Deus. Isso não muda. Isso nunca vai mudar, irmãos. Isso nunca vai ser alterado. A palavra de Deus não muda. Ela sempre vai ser perfeita, sempre vai ser fiel, sempre vai ser reta, sempre vai ser pura, límpida, verdadeira e justa. Mesmo que os homens atentem contra a palavra de Deus. Mesmo como quando os liberais do final do século XIX, início do século XX, atentaram contra a inerrância e infalibilidade da palavra de Deus. Mesmo quando os liberais dos dias de hoje dizem que não é bem assim, que a Bíblia precisa ser atualizada, como disse recentemente um herege moderno, né? A Bíblia não precisa ser atualizada, nós é que precisamos atualizar a nossa vida à luz dos ensinamentos da palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, irmãos. Só que, além de mostrar os atributos da palavra de Deus, Davi mostra as consequências dela na nossa vida. Ainda no versículo 7, olha o que ele diz. Eu vou ler o que ele diz da palavra e vou pedir aos irmãos que leiam o que ele diz na sequência. A lei do Senhor é perfeita e o quê? O que está escrito aí? O testemunho do Senhor é fiel e? Os preceitos do Senhor são retos e? O mandamento do Senhor é puro e? O temor do Senhor é límpido e? Até aí. Então, muitas pessoas hoje estão angustiadas. Esses dias eu conversava com alguém que falou, não sei de onde a pessoa tirou esse número, nem sei se isso tem algum sentido, mas eu acho que não foge muito da realidade. Ele falou, parece que 4% das pessoas hoje sofrem de depressão, mas daqui a alguns anos esse número vai passar para 20%. De onde essa pessoa tirou esse número, eu não sei, eu não confio, não. Mas que a gente tem visto muito mais pessoas ansiosas e depressivas, isso é certo. E aqui é uma promessa, restauração para a alma. Não estou dizendo que você não deva fazer, talvez, algum tratamento, algum acompanhamento psicológico, por vezes até psiquiátrico. Eu creio que pode haver algum benefício nisso, mas a gente tem diante de nós algo que a própria palavra de Deus promete, benefício para nós, restaura a alma. Irmãos, quantas vezes eu já tive experiência, e muitos aqui poderiam compartilhar isso também, de você ler a Bíblia e seu coração ser restaurado, irmãos. De você ler a palavra de Deus e ter esperança. O diácono Marcos está compondo vários louvores e várias vezes ele fala aqui, eu estava no meu devocional lendo a Bíblia e Deus falou no meu coração, eu comecei a cantar e compor, e ele compõe a partir do que ele estava vivendo ali com Deus na sua palavra muitas vezes. Então a palavra de Deus restaura a alma, a gente precisa restaurar essa fé, irmãos. Hoje em dia muitas pessoas não leem a Bíblia, muitas igrejas pouco pregam da Bíblia, muitos pastores se limitam a ser um coach que traz orientações para você tentar ter uma vida sábia e desprezam o poder que há na palavra de Deus, o poder que há no Evangelho. A palavra de Deus ela é poderosa, irmãos, ela restaura a alma. Se você nunca teve essa experiência, aproveite o nosso plano de leitura e engaje nisso. Ore ao Senhor, peça, Senhor, fala ao meu coração pela Tua palavra. Não leia a palavra de Deus como se você estivesse lendo um jornal. Leia a palavra de Deus como um livro espiritual que fala aos nossos corações e restaura a nossa alma, irmãos. Eu já falei para os irmãos, né, de experiências minhas que eu tive com Deus. Uma foi com esse salmo que eu citei, o Salmo 118, quando nós descobrimos que o João, ainda na gravidez, por volta da 20ª semana, mais ou menos, que a gente teve o resultado de um exame chamado cariótipo, que dá
se a criança tem algum problema cromossômico, deve ser isso, mas a gente descobriu a trissomia do 21, que é a síndrome de Down do João. Então, a síndrome de Down é que todo mundo tem 23 pares de cromossomos, e o portador de síndrome de Down ele tem 3 pares, tem 3 cromossomos 21, por isso que é trissomia do 21. Isso angustiou muito a nossa alma, a gente ficou aflito, meu Deus, como é que vai ser? E crianças com síndrome de Down muitas vezes têm problemas cardíacos, graças a Deus o João não teve, e uma série de problemas, e aquela angústia, a gente já com 2 filhos ainda pequenos, meu Deus, como vai ser isso? E eu lembro, acordando de madrugada, a Tatiana chorando na beira da cama, orando, e eu clamando ao Senhor, e um dia lendo Daniel, já falei isso aqui algumas vezes, Daniel, não meu filho, mas o livro do profeta Daniel, no capítulo 10, em que Deus fala, o anjo fala a Daniel que por 3 semanas ele estava para responder a Daniel, mas o príncipe da Pérsia resistia a ele, mas desde o primeiro dia em que ele dispôs o coração a buscar o Senhor havia ouvido a sua oração, e quando eu bati no calendário, muitos sabem dessa história que eu já contei aqui, e eu vi que aquele dia completava 3 semanas de que nós tínhamos tido aquela notícia, eu estava em constante jejum e oração diante de Deus, e eu senti uma paz que só sabe quem experimenta da presença de Deus. A minha alma foi restaurada, pois diante de um desafio verdadeiro que se confirmou, o João tem síndrome de Down, mas Deus restaurou a minha alma em eu saber que Ele estava no controle, Ele estava ouvindo minha oração desde o primeiro dia. E onde eu achei isso? Foi no manual de boas práticas, foi numa pregação de coach, foi em um aconselhamento psicológico, embora isso possa ter algum valor como uma ferramenta secundária, não, foi lendo sozinho, no recôndito do meu lar, a santa palavra de Deus, e Deus falou ao meu coração, irmãos, e minha alma mudou completamente, eu parecia outra pessoa, o desafio não mudou, as circunstâncias foram as mesmas, a palavra de Deus muda, e nessa época eu ouvia muito também um salmo, e é cantado em hebraico, que fala justamente do Salmo 118, em que ele fala, Ana Adonai Hoshianá, ouve, Senhor, salva-nos. Hoshianá, em hebraico, é a palavra que vai dar origem a Oséias, que é salva, e a Osana, tudo vem da mesma raiz, Hoshianá, salva-nos, Senhor. Eu orava isso ao Senhor, e Deus me salvou, restaurando a minha alma, mas por intermédio da sua palavra. Salmo 118, Daniel, capítulo 10. Isso é uma das muitas experiências que eu tive com Deus na sua palavra, e muitos aqui poderiam testemunhar o mesmo, porque ela restaura a alma, irmãos. Isso é verdade. Então, talvez o que você esteja precisando, nesse novo ano, é conhecer esse poder que há na palavra de Deus. Ou que você conheceu um dia e hoje você já não experimenta mais. Ore, jejue, busque a Deus em oração e jejum, e ore e leia a palavra de Deus. Creia que ela restaura a alma. Essa palavra que é perfeita, é fiel, é reta, é pura, é límpida, é verdadeira e justa, ela restaura a alma. E ainda no versículo 7 diz que ela dá sabedoria aos simples. Algumas traduções dizem aos nenéns. Dá sabedoria aos nenéns. O que é isso? No sentido de alguém que é como um bebê carente das coisas mais básicas. Então, você precisa de sabedoria, vai ler a Bíblia. Você precisa de melhorar o seu conhecimento acerca da vida e de como viver uma vida sábia, leia o livro de Provérbios, por exemplo. Você precisa de instrução para o seu casamento, tem lá também. A palavra de Deus é rica, é completa, irmão. E aí no versículo 8, outra promessa, alegra o coração. Você já sentiu alegria em ler a Bíblia? Tem gente que lê a Bíblia, começa a ficar cansado, também vai ler a Bíblia 11 horas da noite, depois de um dia inteiro de trabalho, separe um tempo, reserve o melhor do seu dia, para você estar bem disposto para ler a Bíblia, e ver se ela não vai alegrar seu coração. O problema, meus irmãos, é que eu creio que a igreja deixou de crer no poder da palavra, e no poder do Espírito Santo. Mesmo a igreja pentecostal parece crer pouco no Espírito Santo. A gente fala muito do Espírito Santo, mas na hora de viver a vida, a gente vive muito na força do nosso braço. E o Espírito Santo é que nos revela a sua palavra. O Espírito Santo é que faz brilhar em nossos olhos e coração a palavra do Senhor. Então, tem experiências com Deus por intermédio da sua palavra, porque ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ainda no versículo 8. Então, ela restaura a alma, dá sabedoria ao simples, alegra o coração, ilumina os olhos, e o versículo 9 diz que ela permanece para sempre. Vivemos dias de muita incerteza, de muitas mudanças, e nós temos diante de nós algo que é perene, que é eterno, que não muda, que é a palavra de Deus. Pessoas hoje estão muito angustiadas, que não têm segurança. Mas mesmo os crentes buscam conhecer a palavra de Deus, que é eterna. Ou só gastam seu tempo ouvindo sobre política, sobre questões que até têm o seu valor. A gente está antenado no que está acontecendo no nosso país, no mundo, e orar pelo nosso país, orar pelo mundo, orar para que haja paz em lugares onde há guerra, não há problema nisso. Mas, às vezes, as pessoas estão dedicando muito mais tempo à palavra de comentaristas políticos do que à palavra de Deus, e não tem alegria, não tem paz no seu coração. Por que será? O que nós comemos influencia como nós vivemos. Mas a pessoa tem uma alimentação muito ruim e tem uma vida
muito sofrida. E igualmente para a nossa alma. Se nós alimentarmos a nossa alma somente com coisas que não trazem esperança, que não são eternas, nós não teremos paz. Mas se alimentarmos da santa palavra de Deus, ela vai iluminar os nossos olhos, ela que permanece para sempre. E no versículo 10 ele diz, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Se as crianças já terminaram de desenhar, vocês podem desenhar agora um pote de ouro, ou então uma barra de ouro, e um mel. Lá em casa as crianças gostam de mel, e é muito bom. Mel, embora seja um pouquinho caro, é algo bom para a gente comer. E aqui ele está falando que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, e mais doce do que o mel, irmãos. Você já teve essa experiência de entender que a palavra de Deus tem mais valor do que a sua conta bancária, do que o seu 13º, do que as coisas de mais valor nesse mundo, e que a palavra de Deus é mais doce do que o que há de mais saboroso nessa vida, irmãos? Quando experimentamos disso, nosso coração muda. Mas temos feito isso? Temos dedicado tempo? A gente tem tempo para TikTok, para Instagram, para tanta bobagem que não acrescenta em nada. Temos tido tempo para ler a palavra de Deus e experimentar dessa doçura. E ainda diz o versículo 11, além disso, por ele se admoesta o teu servo e os guardar a grande recompensa. Aí, crianças, se vocês quiserem desenhar ainda na página verde, pode desenhar um troféu ou uma medalha, porque a palavra de Deus é recompensa para nós. Desenha-se um troféu, então uma medalha, e lembre-se que há uma recompensa. Assim como o competidor é recompensado com um troféu, com uma medalha, há uma recompensa para quem guarda a palavra de Deus, irmãos. A gente precisa resgatar esse valor da palavra de Deus. E aí, depois de falar do livro da criação, da revelação geral de Deus na natureza, do livro do pacto, Deus falando, no versículo 7 ele fala, o testemunho do Senhor é fiel. Uma outra tradução para testemunho aqui poderia ser pacto. O pacto, o livro do pacto, da aliança que Deus tem com o seu povo, que somos nós. Ele, a partir do versículo 12, Davi começa a meditar e começa a apresentar a sua resposta aos dois livros de Deus, a revelação geral, a criação e a revelação específica na sua palavra. Versículo 12, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Olha que curioso, Davi está exaltando a palavra de Deus, talvez você pense assim, já que Davi está falando tudo isso, ele deve conhecer muito a lei do Senhor e deve saber todas as suas faltas, que a lei do Senhor detalha o que é pecado diante de Deus. Então, Davi deve saber tudo, mas Davi entendia que mesmo que a gente ame, que a gente exalte, que a gente busque a palavra de Deus, a gente tem um coração mau, irmãos. Então, ele ora ao Senhor que o absolva das faltas ocultas. Versículo 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A revelação de Deus na criação mostra que alguém criou todas as coisas. E na palavra de Deus mostra quem é esse alguém, o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Criador. E como a gente responde a isso? Em oração, irmãos. Pedindo a esse Deus Criador e Redentor, o Deus da criação e o Deus do pacto, que nos absolva das nossas faltas, que não permite que a soberba domine nosso coração. E o versículo 14, eu peço que você leia em voz bem alta e faça dessa leitura a sua oração nessa manhã. Versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Foi um bom ensaio, mas agora vamos ler com mais vigor e você se apropriando dessas palavras. Isso é, inclusive, uma boa prática, irmãos, que é o que alguns chamam de leitura orante. Há um livro de um dos mártires cristãos do século passado, Dietrich Bonhoeffer, que foi morto pela Alemanha nazista, e Bonhoeffer escreveu um livro sobre os salmos, em que ele estimula a nós orarmos os salmos. Então você pode se apropriar das palavras do salmista e transformar em oração na sua vida. Então vamos ler novamente o versículo 14 e procure fazer dessas palavras a sua oração a Deus nesse momento. Todos juntos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Glória a Deus. Aleluia. Tem esse hábito, a gente está com poucas leituras de salmos por dia. O Salmo 18, por exemplo, que é maior, a gente vai ler em 3 dias. Então, ao invés de ler uma vez só, procure ler 2, 3 vezes. No seminário que eu fiz, o Martin Butzer, a gente lia 3 vezes. Lia uma primeira e ficava alguns minutinhos em reflexão. Lia uma segunda, mais uns minutinhos meditando na palavra. E depois da terceira, a gente fazia uma oração junto com a turma.
Procure ler o Salmo, talvez, algumas vezes, e meditar e beber e se apropriar de toda a riqueza que é na palavra de Deus. E que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na presença do nosso Deus. Para concluir, o que isso nos aponta, irmãos? A revelação geral, ela é suficiente para revelar que existe alguém que arquitetou todas essas coisas. Ela é suficiente para nos condenar. Meu Deus, como assim? Sim, porque a pessoa olha para isso tudo e não se rende a esse Deus, mas como ela vai saber que existe um Deus? Pelo livro do pacto, pela palavra de Deus, que nos revela que há sim alguém que criou todas as coisas, e a palavra de Deus ela é suficiente também para nos condenar, porque a palavra de Deus revela os caminhos do Senhor e muitos o rejeitarão, mas ela é suficiente também para nos salvar, para nos trazer salvação. Vá comigo em Romanos 1, já estou concluindo. É quase que Evangelho segundo Paulo, a carta aos Romanos, a carta mais rica teologicamente do Novo Testamento, mais completa. E aqui em Romanos 1, a partir do versículo 18, Paulo fala do que a revelação geral faz com as pessoas, a natureza. Ao contemplarmos toda a beleza da criação, olha o que diz Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E olha o que diz o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são o quê? O que Paulo está falando? A criação revela algo da parte de Deus e nos faz indesculpáveis. Ninguém pode dizer que não teve o que Calvino chamava de semente da religião, um senso de religioso ao ver a criação. Versículo 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O que Paulo está falando aqui? Tem pessoas que vão ver a criação e vão transformar em idolatria, como você deve conhecer muitos, ou como o próprio povo de Israel lá, quando Moisés ficou no monte 40 dias, que pegou um bezerro de ouro e o adorou. Então a criação ela é suficiente para nos condenar, que ela mostra, existe alguém aí que criou todas essas coisas, e um dia eu terei que prestar contas a esse Criador. Aí talvez você pense, mas aqueles que têm o livro do pacto, os judeus, para eles estava tudo bem? Aí vá para o capítulo 2 de Romanos, a partir do versículo 7. Versículo 17. Romanos 2, 17. Ele diz assim: mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade, falando aos judeus que conheciam o livro do pacto, conheciam a lei de Deus. Versículo 21, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O que Paulo está escrevendo aqui no início da sua carta? Nem os gentios, que têm a revelação geral, nem os judeus, que têm a revelação específica, a palavra de Deus, estavam salvos da condenação de um Deus todo-poderoso, mas também um Deus santo e justo. E aí, como é que resolve isso? Capítulo 3, a partir do versículo 21. Romanos 3, 21. Diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção,
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para os gentios e para os judeus, para aqueles que conheciam a Deus somente pelo livro da criação, e para aqueles que conheciam a Deus pela criação e pela lei, há somente um caminho, uma salvação: Jesus Cristo, o Salvador. Leia comigo em voz bem alta, por favor, para a gente concluir os versículos 22 e 23. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, irmãos, sejam gentios os que não eram judeus, sejam judeus o povo da aliança, todos fomos encerrados debaixo da mesma sentença, todos somos pecadores, mas há uma esperança. Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei, ele que estava na criação com o Pai, ele que é o verbo de Deus, os logos de Deus, ele veio para nos salvar, irmãos. E só há salvação nele. Como ele disse mesmo em João 14,6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos um privilégio, que nós podemos olhar a criação e ver toda a majestade, como elas revelam a glória de Deus. E podemos ler a sua palavra e ter restauração para a nossa alma, ter paz para o nosso espírito, ter alegria verdadeira, mas sabermos que tudo isso aponta para o nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. E à noite, permitindo o Senhor, nós vamos participar da ceia, em que nós, domingo após domingo, lembramos que Ele morreu, Ele se entregou por nós, mas Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele venceu a morte e um dia Ele voltará. Homens buscam explicar as coisas de muitas formas, mas a Bíblia é muito simples. Todos nós somos pecadores e só há um caminho para nos reconciliar com Deus, através daquele que morreu em nosso lugar, como diz o cântico, morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. E essa é a nossa esperança. Esse Deus que tudo criou, enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós temos algo muito mais precioso do que o cientista mais brilhante desse mundo, algo muito mais valioso do que quem anda no esqui na neve ou de quem surfa. Não que isso seja problema por si só, mas nós temos o conhecimento de Deus, irmãos, e do seu plano redentor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, feche seus olhos.